Desde o lançamento de Androides Sonham com Ovelhas Elétricas em 1968, existe o interesse em adaptar a obra de Philip K. Dick para os cinemas. A trama que narra a crise moral de Rick Deckard, um caçador de recompensas que persegue androides conhecidos como replicantes numa São Francisco pós-nuclear, despertou o interesse até de Martin Scorsese, que nunca realmente se movimentou para adaptar o livro. No início da década de 1970, o produtor Herbie Jeff estava empenhado em levar o material para os cinemas, mas Dick não gostou do roteiro escrito por Robert Jeff, filho do produtor. Ele desgostou tanto do roteiro que, quando Robert voou para a Califórnia para falar com ele sobre o projeto, Dick perguntou ao roteirista se deveria bater nele no aeroporto ou no apartamento do escritor. Fato era que Dick nunca realmente se deu bem com nenhum dos roteiristas envolvidos no processo da adaptação do filme que se tornaria Blade Runner. Para piorar, o roteirista Hamilton Fancher e o diretor Ridley Scott pensaram que o material de origem não era particularmente bom. Entretanto, eles acreditavam que podiam criar um filme comercial e até mesmo convencional a partir daquelas páginas. Mesmo antes de começar a sair do papel, Blade Runner estava em desacordo com o livro de Dick, apontado por muitos como uma história de ficção científica contra a corrente. Esse desacordo inicial parece ter se infiltrado em todos os âmbitos da produção, que sofreu com atrasos nas filmagens, um diretor que não estava acostumado com as regras sindicais de equipe de filmagem norte-americana e, basicamente, uma equipe inteira que odiava estar ali. Eu sou Julia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Quando o rascunho de Fancher para a adaptação de Androides Sonham com Ovelhas Elétricas ficou pronto em 1977, o produtor Michael Dilley ficou interessado no material e convenceu Scott a filmá-lo. O diretor já havia recusado o trabalho porque estava envolvido na produção de Duna, mas após desistir do filme por conta da lentidão do projeto, Scott queria mergulhar em um novo filme o mais rápido possível para tirar da cabeça a morte do irmão mais velho. Ele se juntou ao projeto em 21 de fevereiro de 1980 e conseguiu aumentar o financiamento prometido pela Filmways de 13 milhões de dólares para 15 milhões de dólares. Porém, o roteiro de Fancher focava mais em questões ambientais e menos em questões de humanidade e religião, temas proeminentes no livro de Dick. Scott não queria focar nas temáticas do roteiro de Fancher e tinha uma visão diferente do que a adaptação deveria ser. De acordo com a Vanity Fair, o rascunho de Fancher foi ambientado principalmente em ambientes fechados, e Scott queria explorar esse mundo, colocando imagens de carros voadores e outdoors neon pela cidade. Scott então contratou David Peoples para reescrever o roteiro, fazendo Fancher deixar o cargo devido à contratação no final de dezembro de 1980. Peoples também teria trabalhado mais rápido nas mudanças que Scott queria. Porém, foi Fancher que encontrou um tratamento cinematográfico de William S. Burroughs para um livro de Alan A. Nurse chamado The Blade Runner. O diretor gostou do nome e achou que combinava com o filme, então Dilley obteve os direitos do título. Mais tarde, Fancher retornou à produção para contribuir com reescritas adicionais. No fim, o roteiro foi creditado aos dois roteiristas. Sempre desconfiado sobre Hollywood, Dick ficou preocupado com a adaptação porque ninguém o havia informado sobre a produção do filme. Depois que o autor criticou publicamente a versão inicial do roteiro de Fancher, o estúdio enviou o material reescrito por Peoples para Dick. A estrutura básica do enredo do filme é surpreendentemente fiel ao livro, embora as diferenças revelem como Dick e Scott diferiam nos temas essenciais da história. O livro se passa em uma futurista São Francisco, onde a Terra havia passado por uma guerra apocalíptica e estava ecologicamente devastada. O planeta também está sendo despovoado, com a imigração em massa para colônias em outros planetas. Entretanto, os seres humanos vistos como, entre aspas, geneticamente danificados e os humanos sintéticos são forçados a ficarem para trás. Com a sociedade extremamente fragmentada, uma nova religião cristã baseada em empatia, chamada mercerismo, está ganhando inúmeros seguidores. A batalha final entre Deckard e Roy Batty é muito mais dramática no livro do que no filme, mas ainda leva o caçador de recompensas a fazer um exame de consciência angustiado sobre a lacuna difusa entre humanos e androides. No final do livro, quando o mercerismo é exposto como uma farsa, o protagonista começa a questionar a própria capacidade de empatia. Para Dick, o propósito da história era mostrar como Deckard se tornava progressivamente desumano devido à caçada por replicantes, enquanto ao mesmo tempo os replicantes estão sendo vistos como cada vez mais humanos. Quando o autor escreveu a história, a principal inspiração não era o início da era robótica, mas os assassinatos em massa realizados por nazistas. Em entrevista para Simon M. Simon, para o livro Future Noir, The Making of Blade Runner, Dick comentou que para ele, o androide era uma metáfora para pessoas que são fisiologicamente humanas, mas se comportam de maneira não humana.
Como Scott achava o livro teológico demais, o diretor decidiu levar a história para outra direção, o que definitivamente não agradou Dick. Mesmo assim, o romancista e o cineasta tiveram um encontro amigável em uma sala de exibição em Santa Mônica no final de 1981. Dick ficou extremamente impressionado com a prévia de Blade Runner com efeitos visuais, dizendo serem os melhores 20 minutos que havia experimentado. Segundo ele, a sequência de abertura o transportava para uma cidade definitiva do futuro, com todas as coisas boas e ruins sobre ela. Porém, na mesma exibição, Dick e Scott discordaram cordialmente sobre o significado de Blade Runner. O autor explicou que concebeu os androides como sociopatas homicidas, egoístas sem alma que desafiavam o senso de humanidade de Deckard. Em resposta, o diretor considerou isso uma ideia intelectual e que não estava interessado em fazer um filme esotérico. Em vez disso, Scott descreveu os replicantes mais como super-heróis que não podem voar, deixando Dick sem palavras. No fim, o autor morreu pouco antes do lançamento do filme, mas chegou a afirmar que acreditava que o livro e o filme se reforçavam, e quem gostava do livro gostaria do filme, e quem gostasse do filme gostaria do livro. O filme foi dedicado ao autor. A escalação para o papel de Deckard não foi fácil e nem rápida. Fincher imaginou Robert Mitchum como Deckard e escreveu o diálogo do personagem com o ator na cabeça. Scott e os produtores do filme passaram meses se reunindo e discutindo o papel com Dustin Hoffman, que eventualmente desistiu devido a diferenças de visão. Harrison Ford foi finalmente escolhido por vários motivos, incluindo a atuação em Star Wars, o interesse de Ford na história e discussões com Steven Spielberg, que estava terminando Os Caçadores da Arca Perdida na época e elogiou fortemente o trabalho do ator no filme. Após o sucesso de Star Wars, o ator procurava um papel com profundidade dramática. Por outro lado, o papel para Roy Batty não foi difícil de escalar. Scott escolheu Rutger Hauer sem conhecê-lo pessoalmente, com base apenas nas atuações do ator nos filmes de Paul Verhoeven que Scott viu. Blade Runner escalou vários atores menos conhecidos na época para outros papéis, como Sean Young, Daryl Hannah, Brian James, Morgan Poe e Joanna Cassidy. Intérprete de Gaff, Edward James Olmos recorreu a diversas fontes étnicas para criar a linguagem fictícia intitulada City Speak, que ele e outros personagens usam no filme. Antes do início das filmagens, a Filmways já havia investido mais de 2,5 milhões em pré-produção, mas à medida que a data do início das filmagens principais se aproximava, a financiadora retirou o apoio. Em 10 dias, Dilley garantiu 21,5 milhões de dólares em financiamento por meio de um acordo entre a LED Company, a Tandem Productions e o produtor de Hong Kong, Han Hanshao. As filmagens principais de Blade Runner começaram em 9 de março de 1981 e terminaram 4 meses depois. Scott acredita a pintura Nighthawks de Edward Hopper e a revista em quadrinhos francesa de ficção científica Metal Hurlant como fontes de humor estilístico do filme. Ele também se baseou na paisagem industrial da casa onde morou no nordeste da Inglaterra e em algo descrito como Hong Kong em um dia muito ruim. O estilo visual do filme foi influenciado pelo trabalho do arquiteto italiano Antonio Santelha, conhecido por ser adepto do futurismo, uma vanguarda artística europeia do início do século XX. Para criar a arte conceitual do filme, Scott contratou Sid Mead, que também havia sido influenciado pela revista francesa. Jean Mobius Guirard, que contribuiu para a revista, recebeu a oportunidade de trabalhar na pré-produção do filme, mas recusou o convite para trabalhar na animação Os Mestres do Tempo, lançado em 1982. Mais tarde, o artista contou que se arrependeu da decisão. Foi a partir dos esboços de Scott e Mead que o desenhista de produção Larry C.G. Poe e o diretor de arte David Snyder desenvolveram o universo interno e externo de Blade Runner. Completando a equipe, Richard Juricic e Douglas Trumbull supervisionaram os efeitos visuais do filme, com Mark Stetson atuando como criador-chefe de modelos. As inúmeras semelhanças do filme com Metrópolis de Fritz Lang não foram coincidências. Assim como o filme de Lang, Blade Runner também inclui um ambiente urbano no qual os ricos vivem literalmente acima dos trabalhadores, com um enorme edifício dominando a cidade. David Dreyer, supervisor de efeitos visuais que substituiu Trumbull no meio da produção, usou fotos de Metrópolis para alinhar as tomadas de edifícios em miniatura do filme. Trabalhando com métodos pré-era digital, a produção criou modelos de mesa em miniatura e pinturas de fundo fosco para ambientar a história em algo que seria conhecido como retrofuturismo, sendo tanto steampunk quanto cyberpunk.
Além das miniaturas, o filme ainda contou com um backlot da Warner Bros., que abrigava os sets da Los Angeles futurista, além do edifício Bradbury, localizado no centro de Los Angeles, como locais de filmagens. Black Lot é uma área adjacente de um estúdio de cinema usado para cenas ao ar livre em produções cinematográficas ou televisivas, onde geralmente uma produção constrói cenários temporários. O filme ainda contou com cenas filmadas por Stanley Kubrick para O Iluminado, presentes na versão estendida no lançamento original nos cinemas. Scott contatou o diretor sobre o uso de algumas das imagens não usadas na produção de 1980. A produção também usou parte do neon do set de O Fundo do Coração, um romance musical de Francis Ford Coppola que fracassou nas bilheterias. Insatisfeito com as falas na cena da morte de Beatty, Hauer convenceu Scott a deixá-lo escrever os próprios versos. O ator pressionou para fazer do personagem um dandy romântico, extravagante e sexualizado, meio estrela do rock e meio terrorista. Para Hauer, o verdadeiro vilão do filme era Decker, já que ele apontava a arma para replicantes enquanto se apaixonava por uma. Assim como grandes clássicos de Hollywood, Blade Runner não passou impune de uma gestão turbulenta, com muito drama nos bastidores. Ex-diretor de comerciais e recém-saído das filmagens de Alien em Los Angeles, Scott era um estranho em Hollywood na época, e os métodos de direção colidiram com o elenco e a equipe norte-americana. Quando um artigo citou dizendo que o cineasta preferia equipes britânicas a americanas, já que, segundo ele, poderia dizer o que queria e todos respondiam sim, chefe, a equipe de Blade Runner respondeu usando camisetas personalizadas com a frase "Sim, senhor, minha bunda". Scott respondeu com a sua própria camiseta escrito "Xenofobia é uma merda", tornando o incidente conhecido como a Guerra das Camisetas. Perto do final da produção, todos trabalhavam muitas horas por dia, com uma greve dos diretores e questões orçamentárias pairando sobre a produção. Young e Ford tiveram problemas com o diretor, com a atriz sugerindo que a tensão do set afetou a cena de amor de Rachel com Deckard. Ford também foi bastante vocal sobre não gostar do método de direção de Scott, dizendo que era horrível trabalhar todas as noites, a noite toda, muitas vezes na chuva. Mais tarde, o diretor chegou a dizer que Ford precisava ter confiado nele, mas o ator não estava acostumado a trabalhar da mesma maneira que o diretor. O maior conflito entre Ford e Scott era sobre o próprio Deckard ser um replicante. Enquanto o diretor acreditava que o protagonista era um androide, o ator sempre discordou dessa visão por acreditar que o público merecia um ser humano na tela com quem pudesse estabelecer um relacionamento emocional. A edição original de Scott para o filme ultrapassou o orçamento e o tempo de execução, fazendo com que os produtores Bud York e Jerry Pechinko o despedissem tecnicamente do projeto e impusessem o próprio corte. A equipe do filme estava em pânico depois que as exibições de teste não foram bem sucedidas e os produtores decidiram remover sequências, além de acrescentar um final escapista romântico e uma narração explicativa que Ford definitivamente não queria gravar. Apesar dos desacordos com Scott, o ator concordava que o filme não deveria ter uma versão final diferente do que havia sido acordado. Para ele, o filme funcionava sem narração, mas as mudanças de edição, que não representavam os interesses do diretor, o obrigaram a retornar para o estúdio para gravá-la. Anos mais tarde, quando perguntaram para Scott quem foi o maior pé no saco com quem o diretor já havia trabalhado, ele respondeu que foi Ford. Apesar disso, o diretor disse que eles começaram a se dar bem mais tarde, e tudo foi resolvido. O próprio ator reforçou que os dois haviam superado os problemas causados nos bastidores de Blade Runner, dizendo admirar o trabalho de Ford e que havia superado aquela fase ruim. As mudanças na edição do filme não conseguiram salvá-lo nas bilheterias. Com críticas mistas e recepção morna do público, Blade Runner não conseguiu recuperar o inchado orçamento de 28 milhões de dólares. Blade Runner chegou aos cinemas no mesmo fim de semana de O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter, outro filme que inicialmente foi uma decepção comercial, apenas para ser reavaliado mais tarde como um exemplo de terror de ficção científica. Ambos os filmes competiram com o ET o Extraterrestre de Steven Spielberg, que estava dominando as bilheterias há 2 semanas. Mas, com o passar do tempo e o boom dos formatos de vídeo domésticos, Blade Runner encontrou um público apaixonado. Logo, o filme se tornou alvo de inúmeros artigos acadêmicos, documentários, homenagens literárias e cinematográficas, ganhando o próprio universo. Uma década depois, Scott conseguiu retomar o controle da história e restaurar a versão original,
primeiro com uma versão do diretor em 1981 e mais tarde com a versão final em 2007. Após nada menos que 7 edições diferentes, a Sinfonia Inacabada de Scott finalmente foi concluída. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!